Meu nome é Alan Monteiro, sou mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e atualmente curso doutorado na Universidade Católica de Pernambuco e estou aqui para mostrar para vocês como se preparar para os processos seletivos de mestrado em Direito da melhor forma. Então, se você quer começar o ano 2025 com esse objetivo e bater essa meta em 2025, você está no canto correto. Segue a gente, se inscreve no canal, dá o joinha, o gostei e vamos pro vídeo. Vamos começar explicando o seguinte: as preparações ou a preparação para as provas do processo seletivo de mestrado em Direito, doutorado, normalmente você vai ver um boom maior de preparação no final do ano e no início do ano. Por quê? Porque existem dois momentos de início das aulas, o primeiro semestre e o segundo semestre, obviamente. Então, aquelas universidades ou aqueles programas de pós-graduação que vão ter suas aulas iniciando para os novos alunos no primeiro semestre, tem que ter terminado o processo seletivo até março, para dar tempo para as pessoas se matricularem, se inscreverem e começar as aulas em março e abril e terminar no primeiro semestre. Quem vai começar as aulas no segundo semestre, então imagina só, eu sou a Universidade A, minhas aulas começam no início do ano, então para os novos alunos a turma começa no início do ano. Eu tenho que divulgar meu edital no final do ano anterior, para que o processo seletivo aconteça entre os meses de janeiro e fevereiro e conclua ali em março, no máximo em abril, para estarmos começando as aulas. E o ideal seria começar as aulas em março. Porém, algumas universidades vão ter o início das aulas para os novos alunos, os ingressantes, apenas no segundo semestre. Então, elas vão divulgar o edital no primeiro semestre do ano, vai ter a seleção no primeiro semestre inteiro, até o finalzinho do primeiro semestre, até maio, junho, julho, e aí em agosto ou em julho começam as aulas para esses ingressantes. Por isso que, se você vai fazer ou quer fazer um processo seletivo para mestrado, por exemplo, o período de novembro, dezembro, janeiro é crucial. Ainda que você vá fazer na universidade que só comece no segundo semestre, você tem que estar se preparando a partir de agora. E se você vai fazer para uma universidade que começa no primeiro semestre, aí não tem mais o que dizer. Provavelmente o seu edital já foi publicado. Alan, como eu começo? Vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de edital que está no ar, né? Em 18 de dezembro, foi publicado o edital da Universidade Federal da Paraíba. Mas é interessante destacar também que temos outros editais que já estão no ar. Por exemplo, onde eu faço o doutorado, a Católica de Pernambuco já tem edital no ar, certo? Já há algum tempo, muito antes disso daqui. Então você tem também outras universidades com editais já publicados e os prazos correndo. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você entender o que é que você quer. Então você tem que primeiro definir as universidades que você vai tentar. Alan, mas eu não tenho que tentar só em uma, não. Você pode tentar em várias. Você vai adaptando seu projeto, sua pesquisa para tentar em várias, para tentar passar. Depois que passou essa temporada de editais, só o próximo ano. Então, o quanto mais você tentar, mais feedback você vai ter se você não passar e você vai ter uma facilidade maior para melhorar nos próximos editais para o próximo ano, certo? Eu, por exemplo, no primeiro mestrado que eu fiz, primeira prova eu passei, mas no doutorado, se não me engano, eu fui passar só na terceira prova. E aí eu fui aprimorando meu projeto, pesquisando, melhorando, para conseguir a aprovação. Então foram 3 anos de tentativa até conseguir em 2023 o ingresso no doutorado. Então eu tentei, salvo engano, 2021, 2022 e aí consegui em 2023. Entendeu? Vamos lá. Olha só. Como esse processo seletivo funciona? Normalmente, e é muito comum, a gente vai ter a primeira etapa do processo seletivo, que é a etapa de inscrição. Alan, é só se inscrever
Isso é uma etapa. Nossa, que fácil, vou passar na primeira etapa. Se você se inscrever e colocar os documentos direitinho, você vai passar na primeira etapa. Qual é o problema? O problema é que a primeira etapa, ela tem uma importância gigantesca. E eu vou explicar para você por quê. Alguns editais vão ter alguma segunda etapa como prova. Prova de conhecimentos jurídicos. Nem todos os editais têm. Então é importante que você veja isso. Alan, vou fazer o FRN, vou fazer Universidade Federal do Pernambuco, vou fazer o UNB, vou fazer o UFC. Você vai lutar? Não, você vai fazer a Federal do Ceará, né? Então, você vai ver que os editais podem prever ou não prova. A prova no início. Não é obrigatório ter prova. Tem edital, como por exemplo a FRN, que há alguns anos teve prova, depois deixou de ter prova e voltou a ter prova. Então, você tem a prova de conhecimento jurídico. Vou botar aqui CJ. E aí é importante você lembrar também o quê? Você pode ter como etapa obrigatória a prova. Aqui você vai fazer, né, a prova de proficiência da língua estrangeira. Vou botar prova língua estrangeira. Nem todos vão exigir que você faça essa prova. Alguns programas dizem, você só entra se você fizer a nossa prova no processo seletivo aqui, mas se você fizer e passar na prova de língua estrangeira, mas não passar nas demais etapas, a gente ainda admite você, próximo ano, tentar a seleção de novo, sem se preocupar com língua estrangeira, certo? Alguns editais vão dizer o seguinte, você não precisa fazer prova não, mas durante o nosso curso, durante o seu mestrado, você vai juntar o comprovante que você tem a proficiência na língua estrangeira. E aí, o próprio edital já disse, se é inglês, espanhol, se é inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, ele pode tirar uma, pode tirar outra. As universidades do Nordeste normalmente admitem com mais facilidade o espanhol. Outras universidades fora do Brasil, por exemplo, não admitem o espanhol. Então, eu tenho proficiência em língua estrangeira no espanhol. Eles não admitem, só, por exemplo, inglês, italiano, francês, alemão, e assim vai. Você tem que ver seu edital. Nós podemos ter uma outra etapa, que aqui é mais comum, que é a etapa da arguição oral. Eu vou colocar aqui como prova oral. Você vai ler a prova oral não como uma prova de conhecimentos jurídicos, mas como uma prova que vai avaliar o seu projeto de pesquisa. E aí, por último, normalmente a nota final leva em conta o quê? O currículo. Então, o que é que você vai imaginar aqui? Você vai imaginar o seguinte. Isso aqui não é obrigatório ser nessa ordem. Pode ser que a nota da prova de língua estrangeira venha antes da prova de conhecimento jurídico. Pode ser que não tenha essas duas etapas aqui, e aí você tem uma etapa de inscrição, a nota do projeto, prova oral e currículo. Pode ser assim, certo? O que é que você vai fazer? Primeiro passo é muito fácil. Será que você nunca errou comigo? Brincadeira. Primeiro passo, você vai pensar o seguinte, eu tenho que saber qual é o edital. Eu tenho que analisar o edital para saber as minhas etapas. Então, você vai escolher quais universidades você vai submeter, você vai fazer uma análise e você vai, quando você escolher, você vai olhar o edital. Você tem que olhar o edital, certo? Alan, por que essa etapa aqui você disse que era uma das mais importantes? Porque aqui, normalmente, você deposita no ato da inscrição o seu projeto de pesquisa. Então, olha só, se o seu projeto de pesquisa de dissertação não for bom, para alguns editais você já não passa para as próximas etapas, porque é a primeira nota do projeto, quando, por exemplo, não tem prova. Para os outros editais, você pode ter até uma nota boa nas provas. Pode ser que isso aqui seja só classificatória, por exemplo. Então, a nota aqui aprovou você, mas quando vai para a nota do projeto, está abaixo. Então, olha só, o que é que as pessoas acham? Vou fazer a prova do mestrado, eu tenho que estudar para isso aqui. Não, você tem que fazer um bom projeto. É o primeiro passo da preparação. Elaborar o seu projeto de pesquisa, porque você já faz o depósito dele na inscrição. E aí depois você vai ter um tempo para estudar. Então, olha só, normalmente,
Feita a inscrição, você tem um mês, algumas semanas para estudar para a prova. E aí você se dedica exclusivamente para a prova, aproveitando aquilo que você já estudou para elaborar o projeto. Alguns processos seletivos, como a UFRN, fazem o seguinte: inscrição num dia, 2 semanas, 10 dias depois, prova de conhecimentos jurídicos. Então, quanto antes você se preparar aqui, melhor. Porque saiu o edital, você tem 1 semana, 2 semanas para se inscrever e depois 1 semana, 2 semanas, 1 mês para fazer a prova. Então, se seu projeto já tiver, né, com forma, só precisando de mínimos detalhes, você faz essa adequação após o edital, porque vão vir regras novas, vão vir talvez temas novos para você se encaixar. Você faz essa adequação nesse período e depois se preocupa com a prova de conhecimentos jurídicos. Algumas pessoas querem fazer o projeto do zero depois do edital. Aí você vai ter dificuldade, sim. Mas para quem começou a se preparar antes, é o quê? Bom. Porque aquelas pessoas que deixaram para fazer só depois do edital vão ter pouco tempo para elaborar um bom projeto. Se você já vem se preparando, seu projeto vai ser só, né? Você vai só colocar a cerejinha do bolo. Entendeu? Então, ó, a primeira etapa é a inscrição. Então, o meu primeiro passo, quando eu escolher para onde eu quero ir, eu tenho que ler direitinho o edital. Por quê? Para entender como é que vai funcionar isso aqui e ver as regras do projeto de pesquisa. Pessoal, o projeto de pesquisa, apesar de ter um modelo base, ele vai ter diferenças para cada edital. Então, eu tenho que saber o meu edital. Ele pode ter, por exemplo, justificativa em um e na outra relevância. São questões parecidas, mas a estrutura, o tópico muda o nome. Certo? Então, você tem que saber a regra do seu edital. Por isso que ler o seu edital é fundamental. Depois que você lê o seu edital, você vai elaborar a sua estratégia. Se o projeto de pesquisa é no ato de inscrição, eu tenho que fazer meu projeto de pesquisa de dissertação. Certo? Então, na verdade, eu errei aqui, né? Segundo passo, projeto de pesquisa. Certo? Aí eu vou me dedicar ao projeto de pesquisa. E, Alan, como é que eu me dedico ao projeto de pesquisa? Aí vem as regras aqui, ó. Eu vou entender a diferença de área de concentração, linha de pesquisa. Então, olha só. O edital, o mestrado, o programa vai ter uma área de concentração. Por exemplo, o FRN, área de concentração, direito constitucional. Essa área de concentração, na UFRN, é subdividida em 3 linhas de pesquisa. Linha 1, linha 2, linha 3, que vão tratar de direito em desenvolvimento, processo, direitos humanos, direito internacional, e assim vai. Cada edital, cada programa tem a sua área de concentração em suas linhas. Então, podem ter áreas, programa com 10 linhas, 8 linhas, 79 linhas, 3 linhas. Você tem que entender. Por quê? A inscrição, normalmente, você vai dizer, a minha linha de pesquisa é essa. E aí o seu projeto vai estar vinculado a essa linha de pesquisa. Se você vai pesquisar sobre esse tema, seu projeto tem que tratar desse tema. E aí cada linha tem as suas temáticas, aprofundamentos, que aí é o tema do seu projeto. Veja, o título do seu projeto não é a linha. É que seu projeto tem que se encaixar na linha. Não adianta eu dizer, quero concorrer, por exemplo, à linha de processo da UFRN, processo de garantias de direitos na Constituição. Aí eu vou falar de um tema que não tem nada a ver com processo. Então, meu tema não se encaixa aqui. Não se adequa a essa linha. Eu não vou passar. Meu projeto pode estar lindo, maravilhoso, cheio de referências bonitas, bem estruturado. Não se adequa ao tema, eu não vou passar. Então, eu tenho que compreender essas linhas aqui, ó. Compreender a área de concentração, direito constitucional, por exemplo, na FRN, é a chave principal. E do direito constitucional eu desço para os demais. E aí eu vou observando
as linhas e os subtemas de cada linha. Mas, Alan, como é que eu posso observar os subtemas de cada linha? De uma forma mais adequada, de uma forma mais direcionada. Aí você vai entender o seguinte, ó. Quais professores das universidades compõem cada linha? Então, por exemplo, na UFRN, professor A, professor B e professor C são linha 1. Professor D e E são da linha 2. Professor F e G, linha 3. Então, se eu vou falar na linha 1, eu tenho que entender qual é a pesquisa desses professores, pesquisar no Lattes, ver o que é que eles estão escrevendo, ver o que é que eles estão abordando, ver quais orientações eles estão produzindo, que artigos eles estão fazendo. Tudo isso você consegue fazer uma pesquisa na internet e compreender qual é a linha de pensamento de cada professor que compõe essa linha. Por quê? Se o professor pensa que o direito penal, processo penal, tem que ser aplicado sob a ótica do garantismo, se eu vou falar dizendo, eu entendo que o processo penal não tem que ter garantismo nenhum, dá um pé na bunda, quase voou aqui, dá um pé na bunda na teoria do garantismo. O professor vai dizer, isso não é o que eu penso. Então não é dizendo, você está errado, você não está alinhado à forma de pensar da pesquisa, porque quando foi montada essa linha de pesquisa, foi montada sob essa ótica, a ótica do garantismo penal. Então você tem que estar alinhado, na linha, por isso que o nome é linha, porque todo mundo tem que estar alinhado com essa forma de pensar, porque é a forma de pensar institucional. Não é eu tenho que pensar assim para agradar o professor. Eu tenho que pensar assim para que a universidade tenha uma produção seguindo a linha dela e a área de concentração dela, porque foi para isso que o MEC autorizou esse programa. Porque a universidade diz, MEC, eu vou pesquisar sobre esse tema, e dentro desse tema, vou pesquisar desses temas aqui, seguindo essas linhas de pensamento. Aí o MEC diz, você está autorizado. Aí eu tenho que seguir. Senão a minha produção acadêmica vai baixar, minha nota vai baixar, a nota do programa vai baixar, e o MEC vai dizer, olha, infelizmente, você não pode mais manter o seu programa. Tchau. Você vai dizer, Alan, isso é, uma forma de pensar que tem que obrigar as pessoas. Não, porque a pessoa pode elaborar uma linha e um pensamento e uma base de pesquisa dizendo o contrário. Nós somos a favor do garantismo, nós somos contra o garantismo. É só um exemplo. Não importa. Mas depois que você definiu, você tem que seguir aquilo ali. Não importa se você vai seguir o tema A ou o tema B. Mas se você definiu, enquanto instituição, que você vai seguir o tema B, você tem que seguir o tema B e todo mundo tem que seguir o tema B. Alan, minha pesquisa não se adequa a isso. Aí você vai escolher outra universidade. Ou você se adequa, ou você vai escolher outra universidade. E esse é o ponto. Então, todo esse trabalho que você vai fazer, você tem que fazer normalmente antes da inscrição, porque tem que estar pronto. Por isso é a grande dificuldade. Por isso que isso aqui é chave. E imagina você deixar para fazer toda essa pesquisa, ir atrás do autor do livro, faltando 2 semanas. Depois que saiu o edital, aí você vai pesquisar para... Não tem como. Então a chave da preparação para o mestrado e doutorado é você se antecipar, e você está pesquisando sempre. Para vocês terem uma ideia, coloca aí na tela, esses são trechos do edital da UFPB. Aí você vê, ele vai explicando tudo que tem que estar no projeto preliminar de dissertação de tese, porque lá tem mestrado e doutorado, Então, tudo bem bonitinho, toda a estrutura, porém essa estrutura pode ser modificada ou pode ter outras nomenclaturas a depender do programa. Então, se for na FRN, pode ter outra, o edital vai dizer. O que é que nós fazemos? Nós oferecemos aqui embaixo, para você ter um link, para você ter acesso a um modelo geral de projeto que você pode utilizar para adequar ao seu programa. E lembre-se, principal, Porque vai ter programa como o FPB que vai dizer o seguinte, não é para identificar, não coloque seu nome. Vão ter outros programas que vão dizer, coloque seu nome e seu CPF no projeto, para a gente saber de quem é. Alan, quem está certo ou errado? Não é certo ou errado, é a escolha do programa, é como ele se organizou. Então, leia o edital para você saber adequar o modelo da melhor forma para
a sua seleção. Mas, Alan, eu estou perdidaço, eu não sei como é que eu faço com esse edital. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai se inscrever em nossa mentoria. Você vai ter 4 encontros individuais. 4 encontros individuais com o professor que vai dizer o seguinte. O que é que você quer pesquisar? Aí você vai dizer, eu quero pesquisar sobre isso daqui. Aí ele vai dizer, ó, tem essas universidades aqui no Brasil que pesquisam sobre isso. Eu indico você fazer nessa, nessa. Beleza? Beleza. Aí escolheu a universidade. Se eu escolher a universidade, eu escolhi o edital, que eu sei qual é o edital. Alan, mas não saiu o edital desse ano. Você começa a se preparar com base no edital do ano passado. Quando vier um novo edital que tiver mudança, você faz a readequação. Entendeu? Aí o professor vai corrigindo a sua preparação, vai indicando as suas obras. Então você diz, eu quero falar sobre isso, lê esse livro aqui. Aí você faz o modelo de projeto do professor. Por exemplo, na justificativa do seu projeto, você tem que falar isso, isso e isso. Você não falou, então corrija. Tudo isso é feito em encontros individuais na mentoria. Você pode se inscrever no link aí embaixo. Ok? Qualquer coisa, estamos à disposição. Um forte abraço, bons estudos e vamos nos preparar, vamos nos atualizar, vamos melhorar nosso currículo para que a gente consiga crescer profissionalmente. Até mais.